Hello pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Stanley e esse é mais um vídeo... Eita, até bati aqui no microfone. Esse é mais um vídeo de teoria aqui do canal e mais um vídeo de teoria aqui do Artemis, que a gente já fez um de Birth. Se vocês não assistiram, vão assistir. Eu nem sei se eu vou deixar no izinho, se eu deixar vai ficar no izinho. E a gente teve umas polêmicas aí, né, com o MV, que é uns flashes aí, teve um pessoal que gostou, um pessoal que não gostou, mas não é isso nesse assunto que eu vou entrar agora, eu vou entrar no assunto de teoria. Vou esperar a moto passar. Que inclusive eu acho que a gente já pode começar, já antes de tudo, só pra eu já jogar aqui pra vocês alguns pontos da teoria, que foi falado sobre esses flashes, né, que foi do MV, que seria somente os anjos conseguiriam ver o MV, por isso esses flashes. E aí depois foi lançada a versão Human Eye, ou seja, os olhos de humano, para olhos de humanos conseguirem ver. Aí colocaram também que os olhos dos anjos seriam os Odd Eyes. Aí eu achei super legal essa teoria, inclusive colocarem nos comentários. E eu adorei, eu acho que é meio por aí mesmo. Eu acho que foi conceito sim, a Mod House que quis fazer isso. E acho que teve uma questão de lore ali sim. Mas a gente vai conversar sobre outros assuntos aí aqui no vídeo mais pra frente. Mas eu queria já jogar isso aqui porque é uma informação legal que vocês mesmos trouxeram aqui nos comentários. E aí eu vou falar uma coisinha aqui pra quem me acompanha já nos meus vídeos, ou vídeos só de teoria também. Já tá um pouco cansado de ouvir, mas eu acho que por enquanto vai ser isso. A gente vai continuar falando isso até as lores do Lucemble, da Eve, da Chu e do Artemis engatarem de vez. Que é o seguinte, desde que elas tiveram o seu redebut, as lores, elas não estão ainda fixadas. Eu acho que o Lucemble agora tá começando a encaminhar. E aí eu sempre falo que provavelmente a maioria dos MVs vão ter referências ao Luna, com certeza, ou referência a lore, ou alguma cena do MV, ou ao próprio Luna, ou a música, ou letra. E eu ainda não entendi direito. Acho que a gente tá começando. Elas estão ainda caminhando, tentando entender a cor delas, qual que é a lore delas, o que elas querem pra si mesmas e o que elas querem que também os fãs gostem, né? Então provavelmente elas vão dar uma caminhada ali na lore do Luna. Mas vamos continuar assistindo os comebacks, os próximos comebacks, pra gente ver o que vai aparecer. Então esse MV, como eu já falei, é cheio de referências. Eu vou colocar algumas fotos aí pra vocês que eu encontrei no Twitter e eu amei. E aí tem uma lorezinha, eu vou falar bem rapidamente o que eu vi, o que eu pensei. E é isso, daí a gente vai decorrendo aí no vídeo falando sobre. Eu, antes desse vídeo, de vocês assistirem esse vídeo, eu também digo pra vocês assistirem o meu MV Teorias de Dito do New Jeans. Eu sei que não tem nada a ver, mas meio que tem alguma coisa a ver ali com um pouco do que eu vou falar agora. Bom, a gente tem, né, essas meninas que estão ali de anjinho, que elas representam nós, né, os fãs ali do Artemis. E aí tem uma menina que tá dentro do carro, elas estão batendo no carro, tentando, sei lá, não sei se a menina é amiga delas, porque depois elas estão meio que maltratando a menina, mas a menina filma elas. Aí elas parecem que são desse culto, né, que é o fandom ali do Artemis. Eu amo, inclusive, a parte que elas estão copiando a coreografia. Eu acho tudo. E aí elas têm uma sala só pro Artemis e tudo mais. E aí elas criam esse culto como se fosse não só pro Artemis as idols, né? O grupo de K-pop. Mas acho que ali é Artemis a deusa, então elas estão venerando, estão fazendo um culto, estão fazendo um negócio. Aí eu acho que elas acabam fazendo um sacrifício. Elas se tornam, né, as meninas do Artemis, como se elas usassem o corpo dessas meninas. Depois aparentemente elas morrem, né, que tem cena delas mortas, fala de morte na letra da música. E o final, a menina sozinha com a câmera gravando, ela no final e as imagens assim no fundo bem macabra assim do símbolo do Artemis, que eu inclusive queria tatuar, viu? Achei belíssimo. E aí a história seria mais ou menos isso, que é um pouco do que eu falei lá no MV de Teorias de Dito do New Jeans, que é uma teoria que não era exatamente de lore, ela fala mais um pouco dessa relação de fãs com os idols, mas eu acho que elas tem uma lore sim, porque tem uma mistura com o que a gente viu em Birth, né? O nascimento delas e a deusa Artemis, tem referências ao MV também, e aí a gente vai falar sobre isso. Só que
Isso que eu acabei de falar pra vocês é meio que a teoria rapidinho que eu já fiz, que é o que eu vi. Eu não consegui bolar uma teoria muito louca, porque eu ainda acho que a gente vai ter que esperar um comeback, igual o Lucemble. O primeiro MV delas eu não consegui fazer. E só comecei a pensar numa teoria depois que saiu Girls Night Out. É isso o nome da música? Girls Night? Ah, eu já errei. O da Eve também, gente. O da Eve, não sei se tem teoria, porque pra mim o nome da música é Loop e ela tá presa num loop temporal. Só que eu vi um pessoal fazendo, até me marcaram lá no Twitter, ou X. Fizeram umas teorias assim, de fotos, relações aos outros MVs das outras meninas do Luna. Ou seja, de cada uma assim separada. Ou referência ao Luna mesmo. E tem aquelas coisas estranhas que parecem olhos, né? Que perseguem ela. E me lembrou muito daqueles olhos do Lucemble. Mas eu ainda acho que a gente vai ter que esperar um comeback aí da Eve, pra ver se ela vai querer realmente trabalhar com a lore, com uma historinha no MV. O da Chu, eu também acho que não tinha. Mas aparentemente agora, depois da capa dela que saiu, que é um morango, eu acho que talvez agora ela tente entrar nisso. E o Artemis, a gente já teve Birth, que pra mim foi uma lore inteira. E agora Virtual Angel é isso que eu falei. Parece que é mais uma história dos fãs. Uma outra visão que eu vou ler aqui pra vocês. Uma thread, uma linha, não sei como que eu falo. E eu acho que daí o comeback do Artemis a gente vai ver uma coisa assim mais interessante. Também queria falar que o outro grupo da Mod House, que é incrível, que é o Triple S. Nossa, elas são maravilhosas. E eu acho que a direção de arte deve ser a mesma equipe, porque eu acho que teve referências de um MV pro outro, assim, essa coisa de anjos, só que no outro elas são corvos, né, uma coisa assim. E aí eu achei meio parecido, mesmo que não tenha nada a ver, mas eu acho que é por ser da mesma empresa e é isso. Mas só, isso não tem nada a ver com a lore, é só pra falar que é uma estética muito bonita, assim, sabe, ai, não sei, mas é isso. E vamos lá então. Eu vou ler pra vocês aqui, eu traduzi a thread do @TDOFTLunaverse, ou pelo nome que é The Details of the Lunaverse, ou Os Detalhes do Lunaverso. Sigam lá esse Twitter, e é muito legal. E aí eu vou ler pra vocês, eles fizeram uma thread só sobre o MV Virtual Angel do Artemis. Então vamos lá. As relações parasociais são um fenômeno tão cultivado no K-pop, mas mal vemos a perspectiva da fonte. O Virtual Angel do Artemis mostra-nos como estas relações florescem e por que é que a realidade digital é um conceito que nem sempre é falado ou mesmo desafiado. O MV começa com a perspectiva de alguém de fora e depois muda para a perspectiva da garota, que fica aparentemente perturbada enquanto os anjos tentam forçá-la a sair do veículo. É seguida pela cena dos anjos se ajoelhando nas telas de TV com os membros, né, com as meninas ali do Artemis. O aspecto virtual é mostrado aqui por um deles acariciando a tela, enquanto reunimos e escrevemos comentários como: "Essa peça é sobre nós? Eu acho que é." E aqui ela tá falando sobre nós como fãs. E essa peça que tá escrita ali, porque eu traduzi no Google Tradutor, ela tá querendo falar sobre o MV, né? Esse MV é sobre nós, os fãs. E aí a pessoa fala que ela acha que é, e eu também acho. Simultaneamente, as letras também mostram as emoções retratadas pelos fãs sempre que encontramos esses idols, seja pessoalmente ou virtualmente, com ênfase nesse virtualmente. Joeri dizendo que choramos sempre que os vemos é verdade em vários níveis. O Artemis se autodenomina nossos anjos, ou as salvadoras, a quem podemos buscar consolo sob suas asas sempre que nos sentirmos deprimidos. Isto é especialmente verdadeiro em muitos aspectos, considerando os eventos que se seguiam após dia 25/11, que foi ali quando a Chu foi expulsa, né, se eu não me engano. A garota documentando os anjos enquanto eles imitam os passos de dança das membros é semelhante à criação de uma pegada digital, que enquanto nos divertimos virtualmente, nossas ações também são gravadas digitalmente. Através da gravação, esperamos que a mensagem chegue às nossas idols, ou aos nossos idols, né, que daí tá generalizando. Os cortes rápidos mostram nessa sessão seguem as falas da Hee-jin. Em meu coração congelado, novas flores começam a florescer, que faz referência a Flip That. Isto é crucial
crucial, pois nesse ponto foi o início do deslance do Luna com a BBC, ao qual se seguiam muitos acontecimentos sérios. O que estava escondido no ponto do congelamento eram os meus sentimentos, o pecado de absorver o sol no momento em que causa dano. Essas falas de Kim-Lip e Jin-Soo mostram uma lembrança retrospectiva como um senso de mutualidade está presente entre eles e os fãs ao longo dos anos. O simbolismo aqui é lindo, como a letra fala sobre sentimentos congelados, o calor que recebemos, ainda que virtualmente, é semelhante ao de estar perto de uma lareira. A menina continua a documentar, mudando a perspectiva do observador para o estranho. E isso aqui a gente também viu em Birth, né? Apesar de eu ter feito a lore, que aí eu falo que é a historinha criada no MV, também tem a história que é feita por trás, o significado da letra e do MV, não só como uma historinha criada, né, pra gente assistir ali como se fosse um filme, uma novela, um teatro, um roteiro, mas como uma história por trás, porque aparentemente também ali era uma letra falando da BBC, né, em Birth, falando do ex, falando das coisas que aconteceram, então acho que tem essa dualidade. A seriedade da mensagem do MV se intensifica à medida que os próprios anjos agora usam óculos de realidade virtual como forma de se confortar, o que é exibido pelo segundo anjo deitado na cama de pelúcia ao lado deles. As falas de Jin-Soo seguem: assim como quando eu te conheci, encontrei meus instintos. O que nos diz que a base de fãs sempre foi sua força, através das múltiplas batalhas tentando se libertar da empresa que uma vez as acorrentou. Ao mesmo tempo que a frase "não tenha medo" aplica-se bem a ambos os lados, as medidas que nós, torcedores, continuamos a torcer por elas e a não ter medo das liminares, também somos lembrados de confiar nelas e em seu processo de libertação, ao que Jin-Soo termina com a frase "melhor agora, super agora, hiper agora". É então seguido por esta cena dela destruindo um prédio, que é uma piada interna, uma metáfora ali para os Orbits que sempre quiseram queimar. Aí aquela questão de burn. Sinto que essa mensagem chegou aos membros e que elas mostraram também, partilharam dos mesmos sentimentos que os fãs. Essa cena reflete a cena da bomba de fumaça lá de Hi Hi 2018 e também em Why Not em 2020. Esses MVs destacam particularmente pontos cruciais na carreira do Luna, com Hi Hi com sua faixa de estreia e Why Not como significado de meia-noite ou novo amanhecer. As bombas de fumaça no Virtual Angel também mostram isso. Os anjos acariciam o observador, mostrando a intimidade entre as duas entidades. É aqui que percebemos simultaneamente também somos nós que registramos esses momentos como os membros, nos momentos cruciais de sua carreira. A cena muda para a noite com todos os 5 anjos se unindo, se abraçando e ficando mais brilhantes a cada segundo. A menina continua gravando e observa. É aqui que percebemos que todos são uma manifestação de Luna, que é o que a mensagem tem sido consistentemente desde 2019, que apesar das diferenças, ainda somos um, unidos pelo amor eterno um pelo outro. Os anjos desde o início eram imagens nossas e, ao mesmo tempo, também são as imagens dos próprios membros do Luna. No entanto, a lore continua. Eu estarei ao seu lado quando suas asas quebrarem. Deixar você ir é uma dor de coração. No meu Éden. No meu Éden. A história de Why verá o dia da luz novamente? Será outra história de Dédalo ou de Satanás? Veremos. A tese dada pela Artemis tem sido clara até agora. Que apesar da virtualidade das relações ídolo e fã, no caso deles, a autenticidade dos sentimentos é real e verdadeira para começar. E que as emoções que formamos na tela são válidas e apenas humanas. Assim, eu não sou tão inteligente ao ponto de escrever uma coisa dessa, então parabéns aí pro The Details of the Lunaverse. Eu achei incrível quando eu li. E aí eu gostaria que vocês deixassem nos comentários se vocês têm alguma teoria ou alguma outra coisa que vocês acham que tem sido desse MV pra compartilhar. E por último, eu vou deixar uma imagem aí, uma ediçãozinha que eu fiz. É de uma loucura, é uma lore bem louca, que vocês sabem que eu sou totalmente louco. E aí, eu tava olhando algumas imagens que aparecem rápido assim, e aí eu vi um triângulo de ponta cabeça, né, que parecia na verdade mais uma pirâmide. E de ponta cabeça me lembrou um negócio. E aí eu fiz uma edição e vou colocar aqui pra vocês agora, só pra vocês terem esse gostinho da loucura que é a minha cabeça. E que talvez tenha a ver ou talvez não tenha nada a ver. Mas é isso, gente. Eu já vou me despedir de vocês aqui. E vocês vão ficar com o vídeo aí depois, tá? Um beijo pra vocês. Curtam o vídeo, compartilhem. E deixem nos comentários o que vocês acharam. E se vocês têm alguma teoria louca assim, como essa que eu